Aí você... Aí toca o despertador 10 minutos depois. Você pensa, olha, se eu não lavar o cabelo... Ô irmão, Deus está usando aqui, ó. Aí você... Aí chega o limite. Se eu não tomar banho... Aí, olha, aí é a hora de você parar e repensar a vida. Mas brincadeiras à parte, o ser humano sempre está deixando para depois o que deveria ser feito agora e que mudaria completamente a nossa vida. Escute bem, eu vou dizer para você aqui. Eu vou ler pelo texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, verso 25, diz o seguinte. A verdade, eu vou começar o verso 24. Diz o seguinte: e após alguns dias, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo. Amém? Além disso, e discursando sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro, Félix, tendo medo, respondeu: por agora, vai em teu caminho, e quando eu achar o tempo conveniente, eu te chamo novamente. Vou te explicar o que está acontecendo aqui. Paulo está preso. Paulo, discípulo, apóstolo de Cristo, está preso por pregar o Evangelho. Só que um homem vai ter a bênção da sua vida maior, talvez, do que esse homem chamado Félix havia vivido em toda a sua história. Ele foi apresentado ao Evangelho pelo Paulo. Não foi um pregador comum, foi simplesmente o apóstolo Paulo. É como se você tivesse a oportunidade de conhecer Jesus através do maior apóstolo da história. Foi Paulo que pregou para Félix. Paulo está falando sobre temperança, está falando sobre justiça vindoura, está falando sobre Jesus, sobre que Jesus um dia voltaria para buscar a sua igreja. E aí a palavra de Deus vai dizer que então Félix, ao ouvir essa realidade, essa palavra, ficou com medo. Só que mesmo sabendo que aquela palavra era para ele, e que ele precisaria tomar uma decisão, ele diz para Félix, Félix diz a Paulo, melhor dizendo: olha, você vai embora, e em um tempo oportuno, eu te chamo, e aí você volta. O que ele estava dizendo basicamente é: hoje eu não estou pronto para tomar essa decisão. Eu vou te chamar num tempo oportuno, e aí você volta, e talvez eu decida. A nossa vida é exatamente igual. Uma das coisas mais poderosas para mudar a vida de um homem se chama diagnóstico médico. Nada muda mais comportamento do que um diagnóstico médico. Quando você está tudo bem, mesmo sabendo que está tudo mal, sem um diagnóstico médico, você continua. Você continua vivendo como se nada tivesse acontecendo. Só que aí um médico aparece na sua frente com um exame e diz: olha, você vai morrer. Aí essa pessoa que estava vivendo de qualquer maneira, sabendo que estava tudo ruim, mas sem um diagnóstico médico, de repente muda os hábitos completamente. Não havia força para mudar, não havia coragem para mudar. Mas quando a mudança ela é obrigatória e não mais uma opção para quem quer continuar vivo, então muda. Então a pessoa comeu errado a vida toda. Depois do diagnóstico ele começa a comer certo. Mas ele sabia comer certo há 20 anos atrás, mas nunca comeu certo. Ele sabia o que era para fazer há 10 anos atrás, mas nunca fez o que era para ser feito. Portanto, isso é o retrato de quem somos. Só que nós não somos assim só na vida física. Nós somos na nossa alma e nós somos no nosso espírito. Nós demoramos para tomar decisões. Nós estamos adiando sempre para o próximo dia, em todas as áreas. Se nos promove desconforto, deixamos para amanhã. Se nos promove renúncia, deixamos para amanhã. E é sempre assim que nós estamos vivendo.
Nós deveríamos ter entregue a nossa vida para Jesus de maneira completa há muitos anos atrás, mas ainda a gente não teve coragem. Nós já deveríamos ter se posicionado dentro do nosso casamento há muito tempo atrás, mas ainda a gente não conseguiu fazer. A gente está com tanta coisa que ainda não conseguiu fazer na nossa lista de atividades, que se a nossa vida fosse uma lista de tarefas, de atrasos e futuro, talvez para alguns tem mais coisas atrasadas do que coisa para viver no futuro. Porque a gente aprendeu a deixar para depois. O mundo moderno chama isso de procrastinar. Só que procrastinar ofende. Por isso que a gente não coloca no título. E eu vou falar uma coisa muito engraçada. Mas se eu colocar no título, pare de procrastinar, talvez você não teria entrado. Mas como eu coloquei uma palavra no final, mudar de vida, você entrou. Só que você só não muda de vida porque não para de procrastinar. E eu não estou falando só para você, eu estou falando para mim. Eu tenho uma coisa comigo: se eu preciso de verdade, para que eu não me sabote, eu coloco Deus no negócio. Eu vou explicar. E eu já chamei de jejum muitas vezes para a dieta. Eu precisava fazer dieta, mas não tenho vontade de fazer dieta. Então eu chamei de jejum. Coloquei Deus no negócio e falei: Deus, se não for com o Senhor eu não vou aguentar. Eu vou olhar para a coxinha. A coxinha vai olhar para mim. E eu estou vendo ela aqui agora, ó. Uau! Era transcendental essa coxinha. Mas daí, se eu fiz um propósito com Deus, digo: está repreendido o inimigo, sai. E essa é uma parada. A gente só precisa encontrar os caminhos para parar de deixar para depois aquilo que precisamos fazer agora. Eu vou falar uma coisa que eu descobri. Descobri depois de muito tempo que eu tenho refluxo. Minha voz ficava com muito pigarro. Fui um monte de otorrino e via, estava tudo certo. Até que um abençoado falou assim: você já fez uma endoscopia? Eu falei: endoscopia? O que seria isso? Nunca tinha feito. 30 e poucos anos de vida e nunca tinha feito uma endoscopia. Aí fui lá, tomei a anestesia, que é maravilhoso. Oh, sono bom, né? Oh, Jesus, agora a endoscopia, se desse, semana em semana estava lá, para dar uma olhadinha. Médico, só para dar uma olhadinha. Mas brincadeiras à parte, tem que cuidar, porque isso é um tópico perigoso. Mas eu me lembro que acordei da anestesia, minha esposa estava lá, e chamaram ela porque eu tirei a camiseta e fiquei sem camiseta lá dentro. Porque eu fiz isso, só a eternidade vai revelar. Só sei que quando eu saí com o diagnóstico de lesão no esôfago, eu comecei a mudar alguns hábitos. E aqui é uma coisa interessante. Tem coisas que a gente nem sabe que precisa até alguém dizer. Só que tem coisas que a gente já sabe que deveria ter mudado há muito tempo e não tem convicção o suficiente para dominar sobre a nossa mente e tomar decisões para mudar. Todo mundo aqui sabe que a gente deveria orar todos os dias. Pergunta é: quem ora todos os dias? Todo mundo sabe que a gente deveria ler a Bíblia todos os dias. É alimento, é lâmpada para os nossos pés. Mas a gente não lê todos os dias. A não ser que a gente crie disciplina. A não ser que a gente governe de fato sobre a nossa rotina. A não ser que a gente se posicione. Veja, em todas as áreas, a gente parece que sempre está esperando a luz vermelha. A gente só vai buscar Jesus quando alguma coisa está nos sufocando, quando a angústia nos domina. A gente só vai buscar um médico quando a gente está passando mal. A gente só vai buscar um psicólogo quando a nossa alma não descansa. Só que tudo poderia ser resolvido com decisões pontuais que preveem o nosso futuro. Eu fiz uma coisa agora, eu comecei um propósito. Quando esse vídeo for ao ar, essa mensagem for ao ar, a mensagem, o propósito do mês sem errar já vai ter passado. Mas eu me lembro que quando Deus me chamou a atenção a primeira vez, por causa de algumas coisas que eu estava fazendo errado, eu senti no meu coração: eu vou fazer um propósito
de um mês de coisas que são necessárias e que eu não posso negociar comigo mesmo. E eu fiz esse primeiro propósito. Só que sabe por que eu fiz o propósito primeiro? Porque Deus como eu posso dizer de uma maneira que não seja estranho? Eu vou falar da maneira estranha mesmo. Deus me arrebentou. Deus me fez sentir vergonha de mim mesmo. Deus me mostrou para mim. E eu olhei e disse, isso é isso que eu me tornei? Vivendo o chamado, amando a Jesus, mas sem hábitos de relacionamento, sem vida devocional, sem vida na presença, falando para todos, mas sem se alimentar de maneira correta na presença do Senhor. Aquilo me arrebentou. Eu falei, eu vou mudar. Só que toda mudança precede decisão, e toda decisão precede caráter, porque a decisão sem caráter é uma decisão que você toma hoje e anula amanhã, invalida amanhã. Mas é aí que está. O caráter vai fazer você voltar na decisão e não deixar de cumprir. Aí eu fiz os primeiros 30 dias. Eu me lembro que eu fiz algumas coisas. Vou falar, e aí não estou tentando convencer ninguém aqui não. Eu fiz de refrigerante. Eu fiz de açúcar. Ô irmão, o açúcar é uma coisa que, puxa vida, não pode, que Deus deixou fazer uma coisa tão boa para a nossa vida e faz tão mal. Poxa, da abelhinha, se fosse só o mel da abelhinha, mas o problema é o que a gente... Bom, tá bom, eu fiz isso aí, irmão, aí tudo parece que dá vontade de comer. Irmão, eu nunca tive vontade de comer, meu Deus, o nome é muito feio, não dá para falar porque até hoje acho que até racismo falar. Tem uns 3 catarinenses que sabem do que eu estou falando. Ah, irmão, meu Deus do céu, que coisa! Só joinvilense sabe do que eu estou falando. Não dá para falar, mas é racismo hoje. Mas eu não é racismo, mas é racismo. Então eu não posso falar. Eu fiquei com vontade de comer aquilo. E eu nem gosto daquilo, mas a vontade de comer uma açuquinha para quebrar o propósito era tão grande que eu olhei. Falei, gente, isso deve ser bom no mundo. E eu nunca gostei. Irmão, sabe o que é engraçado? Eu fiz isso por 30 dias. E quando eu vi, eu estava quase 8 meses vivendo aquela realidade do propósito. Alimentação, oração, jejum a cada 7 dias, de 24 horas. Só que daí eu comecei a ver os frutos daquilo. E quando você começa a ver os frutos, você começa a entender que toda decisão sábia que sacrifica a sua carne, mas coloca Deus como prioridade, toda decisão sábia que sacrifica a sua carne, mas muda o teu exame no médico, toda decisão sábia que sacrifica a tua carne, mas faz você perdoar, faz você viver mais leve, vale a pena. E aí passou 6 meses e a gente venceu. E eu e minha esposa fizemos juntos. Aí eu falei, agora entendi que eu vou fazer de maneira intencional. Aí fiz para escrever o livro. E estou fazendo agora. Só que agora eu comprei um negócio, comprei esse relógio aqui. E eu descobri que por causa do meu propósito, o meu sono mudou. Eu tinha esse negócio aqui e o meu sono ficava 50% de eficiência. Eu cortei um tipo de alimentação à noite e o meu sono mudou. Parece tosco o que eu estou falando para você, mas eu demorei para entender que essas decisões que a gente vai adiando são aquelas que dão longevidade, que mudam o nosso casamento, que mudam a nossa família, que mudam a nossa vida com Deus, que alteram a nossa história. E hoje eu queria aqui dizer para você, não deixe nunca mais para amanhã decisões que você precisa tomar hoje e que te farão livres no seu espírito, que te farão, leves na sua alma e que mudarão a sua saúde. Não deixe para amanhã. Não, amanhã eu começo a dieta. Não, começa hoje. Não, amanhã eu vou no médico. Não, vai hoje. Não, amanhã eu vou aceitar Jesus. Não, vai hoje. Chega no Félix da sua vida, como aquele que ouviu o apóstolo Paulo e disse: ei, lindão, você está na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, e a palavra te alcançou. Não deixe nada para amanhã. Faça agora, comece agora, mesmo que não seja completo, mesmo que seja um meio turno, mas faz agora, que amanhã você já vai ter o primeiro resultado para te continuar a fazer continuar.
parece que a nossa vida está ficando mais madura em alguns aspectos. E entenda o que eu vou dizer. Eu vi a vida toda. Não vou falar porque vai ficar chato, deixa. Vocês têm que se parar de ser fofoqueiro. Mas eu também estou. Eu vi a vida toda que todo mundo que pregava era barrigudo. Tô leve. Ô irmão, tava entrando na estatística. Eu vi tanta coisa que eu não quero reproduzir. E que a estética é a menor delas. Mas tudo começa com decisões. Tudo começa com essa parada de procrastinar que a gente aprendeu desde sempre. Sempre deixando para o outro dia. Sempre deixando para amanhã. E Deus sempre está se manifestando no hoje. Então a gente sempre está deixando para amanhã. Eu, por natureza vocacional, sou um evangelista. E todo evento que a gente faz, eu faço o apelo para aceitar a Jesus. Todo evento. Porque é parte do que eu sou. É parte do que eu carrego. E toda vez que eu faço o apelo, tem alguém que sai do lugar sabendo que poderia ter tomado a melhor decisão da vida e não tomou porque teve medo da mudança que aquilo vai trazer. Não tomou porque está com medo do que vai vir amanhã. Toda vez que alguém vai ao médico, sempre tem alguém que sai com medo, mas que não toma a decisão necessária para mudar a sua vida de verdade. Nós temos a nossa equipe e uma das coisas que eu mais valorizo é que quando a gente toma uma decisão junto, todo mundo entra de cabeça junto. Vamos jejuar, todo mundo jejua junto. Vamos orar, todo mundo ora junto. Na minha casa é a mesma coisa. Eu falo para a Paulinha fala comigo, alguma coisa a gente vai fazer, fazemos junto. Vamos jejuar junto. Vamos buscar o Senhor, vamos fazer junto. Vamos, porque essa unidade é o que fortalece ainda mais o nosso propósito. Meu conselho para você é: comece hoje, mas se puder começar com alguém, faz a diferença. Sabe, se você puder colocar alguém junto com você no mesmo barco, te ajuda a chegar mais longe. Você não está dividindo apenas o jugo, você está compartilhando do futuro. E isso é maravilhoso. Mas entenda que nós somos o maior culpado da estagnação da nossa própria história. Se eu pudesse fazer uma pergunta para você hoje, ou se o Espírito Santo de Deus, através de mim, te perguntasse hoje, a pergunta seria: o que você está deixando para a próxima estação que poderia resolver agora? Parou para pensar se o próprio Cristo chegasse para você e dissesse: o que você programou para os próximos meses que daria para começar hoje? Tem muita gente aqui que agora está vendo que está programando perdoar alguém no próximo Natal. Tem bastante pessoas aqui que estão deixando para mudar os hábitos alimentares depois do próximo exame. Tem gente deixando para amar os filhos quando eles pararem de dar problema. Demonstrar amor no próximo encontro. E essa é a coisa mais dolorida da nossa vida, quando a gente programa algo que poderia fazer hoje para amanhã, mas quando o amanhã chega não dá mais tempo. Tem coisas que só funcionam na hora certa. Acho que um dos exemplos mais poderosos disso é a palavra "eu te amo". Só vale quando está vivo. Depois não vale mais.
nem funciona mais. Perdoar é só quando está vivo. Depois não dá mais certo. Quando você vai num velório de alguém que tem remorso, é a coisa mais triste da vida. Porque você não ouve palavras como vou sentir saudade, mas são palavras que deveriam ter sido ditas em vida e agora não mudam mais nada. E essa é a dor de quem decide tarde demais, de quem permite que o Senhor o mude em tempo. Sabe, eu só queria que você aproveitasse o tempo de hoje para colocar em dia a nossa vida. Eu acho que é isso que Deus quer. O que Deus mais quer é que você coloque em dia a sua vida emocional, a sua vida espiritual e a sua vida física. Para você colocar em dia a sua vida espiritual, você precisa voltar a orar como orava antes. Você precisa voltar a ler a Bíblia como lia antes. Para você colocar em dia a sua vida física, você precisa voltar a se alimentar bem. Você precisa fazer exercícios, tomar água. Tudo é básico. Só que é justamente o básico que vamos atrasando que prejudica o nosso futuro amanhã. Para você cuidar da sua alma, das suas emoções, é simples. É só tirar o lixo que você está deixando para a próxima vez de dentro de você. A mágoa, o rancor, é só tirar. Tira, coloca no cesto de lixo e vai embora. Então, sempre é o que nós estamos deixando para amanhã. E o que Deus quer para que você coloque a sua vida em dia é: nunca mais deixe para amanhã aquilo que você tem tempo para fazer agora. E isso altera o nosso futuro de uma maneira sobrenatural. Coisas que estavam paralisadas serão colocadas em dia. A sua vida muda, seu casamento muda, seus filhos mudam, sua vida com Deus fica vibrante, simplesmente porque você não deixou mais para amanhã. Quando eu vi o relógio, que eu achei interessante, isso aconteceu ontem, por isso que eu estou falando agora. Olhei no relógio, olhei eficiência do sono, 98%. Olhei em todo o meu histórico, nunca deu 98%. Sabe, a única coisa que eu fiz um propósito de algo que me custava, de algo que eu gosto muito, e eu tirei. E só do fato de eu tirar isso, meu sono mudou. Só que aí eu olho para um médico e pergunto: se o meu sono muda, o que muda mais? Aí o médico vai dizer: tua imunidade aumenta, tua recuperação muscular aumenta, tua libido melhora. Só melhora. Eu tirei só uma coisa e todo o resto melhora. Com Deus é a mesma coisa. Você só coloca uma coisa nova na rotina. Antes você não fazia devocional, não lia a Bíblia, não orava. Agora você acorda mais cedo, você dobra os seus joelhos e diz: Jesus, obrigado pela minha vida, obrigado por tudo. Senhor, ilumina minha vida, abre os caminhos, abre meu coração. Senhor, cuida do meu dia, abençoa meus filhos, guarda minha casa, guarda minha família. Aí você acorda. Quando você chega no trabalho, o seu semblante está diferente, sua jornada muda, seu coração resplandece da glória de Deus que você carrega. Você antes não tinha palavra de conselho, agora você leu a Bíblia de manhã cedo. E aí você leu a Bíblia, e quando você sai da sua casa, agora você já tem uma verdade dentro de você. Quando você perdoa, seu coração antes estava aprisionado, agora você está livre. Antes você filtrava todo o relacionamento pelo ódio que não se curava, agora você se curou, seu coração está livre, seu casamento melhora, seus filhos agradecem, os teus amigos de trabalho vão agradecer sem saber o que aconteceu, mas é porque você tomou uma decisão que deixou para ontem, mas agora não deixou mais, nunca mais. Você tomou a decisão. É simples. Eu costumo dizer que pregar o óbvio é a melhor decisão. Essa é a minha vida. A maioria das coisas que eu prego é óbvia, mas está tudo na Bíblia. É tudo óbvio. É muito doido, porque é óbvio. E todo mundo aqui já sabe do que eu disse. Essa é a parada. Você já sabe, sim ou não? Uai, quem é que não sabe? Só que a gente precisa de alguém de fora que olhe para nós e diga: acorda, bebê. Não deixa mais para amanhã.
Só que aí tem gente que vai precisar de mais uma mensagem dessa, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. Mas eu quero declarar que você não precisa de mais nenhuma mensagem assim a partir de hoje. Você está olhando, está dizendo, é verdade, eu vacilei, errei, fui moleque, errei. Mas agora não vou errar mais nessa área não. Eu vou me levantar, eu vou sacudir a poeira, eu vou me posicionar, eu vou mudar a minha vida. E aí Jesus olha para você e diz, então conta comigo, porque eu tenho tudo que você precisa para a mudança que você quer. Amém? Ó, mas é BO. Só vou avisar antes. Porque tudo aquilo que você declarar se tornará uma responsabilidade para você carregar. Não é fácil. Parece simples, mas não é simples. Porque exige de nós renúncia, exige de nós disciplina, exige de nós, dedicação. Só que o pior desses 3 se chama renúncia. E é por isso que quando o Evangelho se torna uma oportunidade para nós, a proposta de Cristo é: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e então siga-me. Tudo que muda a nossa vida cobra de nós uma renúncia. Mas se você conseguir renunciar, a colheita é tão extraordinária que todos dizem no final a mesma coisa: vale a pena. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Eu quero te fazer 2 perguntas aqui essa noite. Porque como eu não sou médico, não me cabe dizer para você sobre um protocolo alimentar. Não me cabe dizer para você sobre qual é o tipo de comida. Não, eu sei para mim, mas para os outros eu precisava ter um CRM. Também não sou psicólogo. Também não posso dizer para você o tipo de tratamento ou fazer com você uma terapia. Não me cabe. Mas eu sou um evangelista e eu tenho o direito de fazer para você 2 perguntas. E são essas perguntas que mudam toda a nossa vida e para sempre. E se você permitir com que o Evangelho entre em todas as áreas da sua vida, todas elas serão sustentáveis e trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas a minha função é só uma. São 2. Primeira, para você que nunca entregou a sua vida para Jesus de verdade. Essa decisão você não vai deixar mais para amanhã. Você vai tomar essa decisão hoje. Dave, mas quanto custa tomar essa decisão? Nada, o preço já foi pago na cruz do Calvário. E você só precisa reconhecer, arrepender e deixar Ele limpar as coisas dentro de você e te fazer uma nova criatura. O Evangelho é: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Dave, tem que mudar muito para tomar essa decisão. Fica tranquilo, porque para tomar essa decisão não tem que mudar nada. Mas depois que você tomar essa decisão, vai ser impossível não mudar tudo. Segunda pergunta é para você que já viveu, sabe de tudo que eu disse, mas esqueceu e virou as costas. Está na hora de você voltar para Jesus hoje. Foi uma luta para você conseguir se inscrever. Foi uma luta para você estar entrando nesse vídeo e assistir essa mensagem até aqui. Mas você venceu a desatenção. E você venceu os outros 5.000 que estavam no grupo de WhatsApp esperando para entrar. Então você não vai deixar para amanhã. Pelo amor de Deus, eu sei que eu estou longe, milhares de quilômetros do apóstolo Paulo, mas ele não vai conseguir mais pregar para você porque ele já foi embora. Então se contenta com o que tem, toma a decisão que é necessária e segue a vida, em nome de Jesus, amém? Duas perguntas, uma resposta. Se você quer tomar essa decisão hoje, eu vou contar até 3, você levanta a mão, a gente vai orar.
vai fazer a maior festa que esse lugar já viu. E para você que está na sua casa, seja lá onde for assistindo essa mensagem, você também vai fazer essa oração comigo. E ao final eu quero que você deixe aqui nos comentários que você tomou essa decisão para a gente te conhecer. Mas aqui agora, ao vivo e a cores, você não vai deixar para ver o vídeo depois de tomar essa decisão só no vídeo, né? Se você quer tomar essa decisão, levante a mão no 3. 1, 2, 3. Ó, eu acho que muita gente levantou a mão, e isso me preocupa. Talvez alguém pode ter entendido errado. Alguém entendeu Black Friday, alguma coisa. Mas eu não estou te convidando para uma vida perfeita. Eu estou convidando você para a morte. Para a morte. O Evangelho é: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu prefiro que você se desemocione, mas tome uma decisão convicta. Convicto, porque a emoção da gravação acaba, mas é o seu caráter que vai com você para casa. E a decisão que você toma não pode ser esquecida amanhã. Me desculpe exagerar na dose do evangelista, mas é isso que o Senhor me chamou para ser e fazer. Se a sua decisão permanece a mesma, você não vai levantar a mão, você vai ficar de pé. Levanta todo mundo de uma vez, levanta. Se tiver alguém que você ama perto de você tomando essa decisão, dê um beijo nessa pessoa, dê um abraço nela, diga para ela: essa é a melhor decisão da sua vida. Aleluia, aleluia. Com seus olhos fechados, só você que tomou essa decisão, repita comigo essa oração, palavra após palavra. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Me arrependo dos meus pecados. Me perdoa, Jesus. Hoje eu te reconheço como meu único, legítimo e suficiente Salvador. Reconheço que sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade. Que é quando as coisas dão errado. Que é quando as coisas saem do controle. E é nesse dia, quando as coisas saem do controle, que de você surge o suco mais real do que e de quem você é. É nessas horas que nós descobrimos o que está lá dentro. E das duas uma: ou você vai ter alegria ou sentirá vergonha. De uma coisa eu sei: é nesse dia que a gente coloca a nossa fé na prática. Ouvi uma frase esses dias que dizia assim: fé enxerga melhor no escuro. Você entendeu o que eu acabei de dizer? A fé enxerga melhor no escuro. Quando você não consegue controlar, quando você não consegue ver absolutamente nada, a sua fé entra em ação e chega em lugares que você não chegou e experimenta realidades que você nunca acreditava que era para você. Amém? Então hoje Deus vai colocar em você uma porção nova. Deus vai colocar em você uma coisa nova. E esse novo de Deus vai mudar a sua perspectiva sobre tudo, no nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Aleluia! Antes eu só quero te pedir
algo importante. Mas não sou nem eu que estou falando, é as pessoas. Curte o vídeo, é rápido. Quando você faz isso, o YouTube entende que é algo relevante. Curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você conhece, manda nos seus grupos de WhatsApp, coloca na sua rede social. Isso ajuda com que a palavra alcance mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Amém? E por último, algo muito importante. Eu quero te convidar a ser parte, você que é generoso, que tem o seu coração de servo e quer ser parte daquilo que Jesus está fazendo. Eu quero te convidar a ser parte da nossa associação evangelística. Nós acabamos de ganhar um caminhão e estamos... meu Deus do céu, é lindo. Deixa eu te falar. Deus está fazendo, nós ganhamos um caminhão, estamos construindo um palco e nos momentos que o nosso país precisar, esse caminhão vai estar à disposição para servir. Óbvio, não só nos momentos difíceis, mas em cruzadas pela nossa nação. E talvez você um dia vai ver na sua cidade esse caminhão no nome de Jesus. Vai levar alimentos, mas vai levar também a palavra. Vai levar mantimentos, mas vai levar a verdade que transforma, que liberta e que muda a vida do ser humano. E isso através da nossa associação. Hoje nós temos escola no Paquistão, estamos começando na África. Deus está fazendo e você pode ser parte. Tudo aqui embaixo é o que você precisa saber. E agora, vamos para a mensagem. Amém. Eu começo essa palavra dizendo para você que a minha vida foi transformada no dia mais difícil da minha vida. Não sei se eu me fiz entender. A maior vitória da nossa família aconteceu no pior dia da minha vida. Algumas pessoas precisam de dor e de problemas para reconhecer Jesus como Salvador. Outras conseguem viver essa realidade sem muito trauma. Mas a maioria dos seres humanos precisa de uma dose de adrenalina para lembrar-se do Criador e entregar a Jesus o seu coração. Só que imagine você no dia mais difícil da sua vida, escrevendo uma espécie de manifesto sobre você. O texto que nós vamos ler é uma passagem de muita dor, de perseguição e injustiça que alguém está vivendo. E no dia dessa angústia e de injustiça, pelo menos assim cremos, Davi escreveu um dos salmos mais interessantes de todos aqueles que se atribuem a ele como escritor. Salmos de números 37, número 37, verso de número 5. Se você puder abrir, abra. Se não tem problema, eu vou ler para você. Salmo de número 37, verso 5, diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele fará com que isso passe. Posso ler de novo? Posso ler de novo? Posso? Tá bom. Vamos lá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e ele fará com que isso passe.
algumas outras versões, salvo engano, a Almeida Corrigida diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e descansa, pois tudo ele fará. Eu não sei qual você prefere aqui, a depender do contexto do que você está vivendo, mas a versão que eu digo diz: isso vai passar. Vai passar, vai passar. Agora, a versão que para mim me apetece mais, sendo sincero, é: e tudo ele fará. Eu gosto do tudo, porque o tudo me prevê continuidade de ação. Não é enquanto uma circunstância, sabe, está em ação e quando ela passa, me dá a impressão que então acaba. Não, eu gosto do tudo ele fará, porque o tudo ele fará é algo que, enquanto você estiver confiando, tudo ele vai fazer. Enquanto você estiver deixando ele no controle, tudo ele vai fazer. Enquanto você mantiver nas mãos do Senhor, então é tudo, não é 20%, 30%, não, é tudo. Amém? Mas eu confesso para você que preguei essa mensagem já milhares de vezes. E sempre com uma perspectiva diferente, sabe? Até porque eu entendo que quando o Espírito Santo fala conosco, por mais que o texto seja igual, as realidades às vezes se alteram, baseado naquilo que você está vivendo, na resposta que você precisa para aquele momento. Agora, o que me interessa aqui, que mudou algumas coisas na minha maneira de ler o texto, é saber que o escritor dele está vivendo a pior fase da vida. Está sendo perseguido, humilhado, injustiçado. E mesmo assim, ele está dando esse conselho. Mesmo assim, ele está falando essa verdade imutável. É como se ele estivesse dizendo: não espera passar. Ou não importa a estação que você esteja, entrega a ele. Entrega a ele e tudo ele fará. Confia nele, descansa nele, e isso vai passar. Só que é aí que mora o nosso lado humano da parada. A gente confia em Deus, a gente ama a verdade do Evangelho, a gente acha lindo tudo aquilo que a gente ouve. Porém, todavia, quando o mar engrossa demais, a gente para de confiar. A gente ama a palavra, mas quando a gente está no pior dia da nossa vida, nem força para orar a gente tem. A gente acredita que Deus é poderoso para fazer, mas na vida dos outros, na nossa vida, às vezes nos falta coragem e força para deixar Ele continuar controlando todas as coisas. E sabe por quê? Porque enquanto a vida está leve, a nossa fé não é de fato colocada em ação. Enquanto sobra comida no armário, a gente não precisa de mantimento. Então a nossa fé, ela não está em prática. Enquanto a nossa vida está dando tudo certo, enquanto está tudo correndo dentro dos trilhos da nossa normalidade, então a gente ama Jesus, a gente adora o Senhor, a gente louva Ele, a gente ora, a gente canta, a gente celebra. Mas quando a nossa vida dá errado, aí tudo aquilo que estava na mão de Deus, ou que a gente acreditava ter deixado lá, então a gente vai e tira dele. É como se a gente estivesse aceitando a vontade de Deus enquanto o mar é a favor, mas quando o vento vem contrário, então a gente tira de Deus e tenta resolver da nossa própria maneira. E esse é o nosso maior desafio. Nosso maior problema é porque cremos em Deus quando as coisas estão dando certo, mas tiramos a nossa fé do barco quando a tempestade se levanta. Por isso que eu olho para Davi e digo: Davi,
Se você estivesse vivendo um dia bom, o seu conselho seria válido. Mas quando você está vivendo a pior estação da sua vida, o seu conselho é verdade. Se você entende que o que você gera na dor e no sofrimento se torna a prova daquilo que você crê de fato, então você está preparado para ouvir essa mensagem e viver aquilo que ela está dizendo. Não é entrega quando tudo está dando certo. Não é entrega quando o vento é a favor. Não é entrega quando aquilo que Deus está fazendo é aquilo que você queria. Não é entrega quando aquilo que Deus está fazendo não é o que você esperava. Entrega quando a sua vida saiu do controle. Entrega quando você não consegue entender absolutamente nada. Não é entrega, mesmo que você não entenda, não veja um palmo na frente dos olhos. É entrega porque você sabe que o Deus que você serve é poderoso para fazer para além daquilo que você pode imaginar. Não entrega porque você está reconhecendo que você não vai conseguir sozinho. Entrega porque você entende que você não é suficiente para fazer aquilo que só Ele tem poder para fazer. Só que tomar uma decisão como essa vai dizer muito sobre se você crê ou não crê. Essa é a parada da fé. Nossa musculatura ela é trabalhada quando pegamos peso. Sabe o que é interessante? A academia é um dos lugares mais hostis que a humanidade criou. Você vai para um lugar para suar e fica com dor. Você concorda? Amém, não estou sozinho, Jesus. Mas por que você vai? Porque te falaram que se você fazer exercício, você vai ter mais qualidade de vida e longevidade. Então você aceita o preço pela recompensa. Você aceita o sacrifício porque entende que aquilo vai cooperar a você. Então compreenda que nós entendemos que a academia, por mais que pareça um lugar hostil, precisa ser parte da nossa vida se queremos ter uma longevidade, se queremos ter saúde, longo prazo, entende? A gente entende isso. Só que quando alguém diz para você que a sua fé aumenta quando a tempestade chega, aí ninguém quer. Porque ninguém quer colocar à prova a sua confiança em Deus. Ninguém quer colocar à prova o quanto confia no poder e na soberania do Senhor. Mas eu preciso dizer uma coisa e eu quero que você entenda bem. Na academia você se matricula, escolhe e vai. Na vida com Deus você não escolhe. Na vida com Deus, na nossa vida, nós não escolhemos. Por isso que o que me revela no texto é: no dia mais dolorido da vida de Saul, de Davi, sendo perseguido por Saul, injustiçado, humilhado, ele escreve: confia no Senhor. Aleluia. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a circunstância da sua vida, eu não sei qual é o pensamento que te trouxe a uma palavra como essa, mas de uma coisa eu sei: confia no Senhor. Não, eu vou melhorar. Eu acho que se eu ler fica mais legal. Posso ler? Eu posso ler. Salmista Davi está falando, não é o Dave Leonardo, não. Eu sou só um garoto. Não, é Davi falando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Não, irmão, enquanto não tiver pelo menos uns 70% animado, celebrando a Jesus, dizendo: estou entendendo, Senhor, não é só quando o vento é a favor, não é só quando a vida está dando certo, é em qualquer circunstância da nossa vida. Então eu vou de novo: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e tudo ele fará.
Aleluia! Confia e deixa. Confia e deixa. Você não foi chamado para supervisionar Deus. Você não é o fiscal da divindade. Não, confiar é deixar mesmo. Confiar é colocar na mão dele e não atrapalhar aquilo que ele está fazendo. Ei, linda, lindo, você não é consultor de Deus, não. Deus não precisa da sua opinião para saber se está certo. Deus não precisa do seu jeitinho para fazer mais rápido, não. Confia nele, entrega para ele e ele vai fazer tudo de maneira perfeita, no tempo certo, na hora certa. O que você precisa fazer apenas é entregar e descansar. Não, mas eu tenho uma ideia. Não, mas eu acho que deveria ser. É entrega e deixa. Entrega e esquece. Quando você esquece daquilo que queria, Deus parece que faz até mais rápido. Quando você confia de verdade, descansa, aparece até que o milagre chega mais rápido, porque aquilo que você controla, você perde. Aquilo que Deus governa, você vive. Aleluia, eu vou falar de novo. Ei, lindo, na verdade eu vou até melhorar. Tudo que você coloca na mão do Senhor não é mais pesado para você. Tudo que você confia e deixa em Jesus, você não precisa mais carregar sozinho. Acabou, você deixou e esqueceu. Eu me lembro de quando comecei a pregar, uma das primeiras mensagens da minha vida foi uma analogia. Quando a gente começa a pregar, as analogias são muito parte da jornada, porque a gente está aprendendo e nada é mais pedagógico do que uma analogia. Quando Jesus pregava, quando você vê nos evangelhos, ele usou muito as parábolas, e as parábolas nada mais é do que tornar acessível uma verdade difícil para que todos compreendam. Óbvio que Jesus, de uma certa maneira, fazia com que aqueles que precisassem entender, entendiam, mas aqueles que não poderiam, também não compreendiam. Tamanha era a simplicidade de Jesus. Mas me lembro que quando comecei a pregar, eu tinha muita analogia. Tudo Deus falava comigo, tudo eu via Deus fazendo. Mas uma das coisas mais legais, assim, que me marcou o começo, era a imagem de um homem entrando num elevador, com malas nos braços, nas mãos, nas costas. E aí ele entrava no elevador e não havia ninguém para ajudá-lo. Então ele, com muita dificuldade, tentava encostar com os braços, o cotovelo, para tentar apertar o botão para chegar no andar desejado. E aquela cena é uma cena que te agonia, porque você olha a pessoa dentro do elevador, sabendo que as malas poderiam ser soltas ali, que está tudo bem. O peso da mala no chão ou o peso na mala no braço é o mesmo. Você entendeu o que eu acabei de dizer? A mala no seu braço, nas suas costas, dentro do elevador, se tiver no chão ou tiver com você, é o mesmo. E aí a cena é essa, com esforço, com dificuldade, tenta apertar o botão, mas no portão, o botão não consegue apertar. E aí você que vê a cena, você fica assim, miserável, solta a mala, pelo amor de Deus, e aperta com a mão. É só soltar e apertar a mão, aperta, pelo amor de Deus. Você começa a se irritar com a cena, porque o elevador não fecha, não sai do lugar, e você tá ali, vai, ai meu Deus, agora vai. Então essa você de fora é diferente de você quando está vivendo o problema. Quando você está de fora, olhando para quem está com o problema, você está gritando, solta o problema, pelo amor de Deus, e descansa. Você está no elevador, ele vai subir com peso na tua mão, ou com peso parado no chão, não muda nada, solta. Só que quando você está lá dentro, você não solta o peso. Quando você está passando pela circunstância, você não consegue descansar no Senhor. Você consegue dizer para quem está vivendo, mas quando você está vivendo, você não solta a mala, você não solta o peso, você segura a garra, diz, não, eu estou no controle, Deixa eu te dizer, lindo, você não está no controle, não. Você não consegue sozinho. Tem coisas na vida que quanto mais rápido a gente aprender, melhor.
Não importa a circunstância, confiar em Deus não dá para negociar. Eu confio em Deus no dia bom, mas confio em Deus quando tudo está dando errado. Sério que vocês meteram glória a Deus nessa? Vocês estão assim mesmo, afiado? Você tem certeza que você deu um glória a Deus nessa? Porque a gente no dia difícil esquece de toda a mensagem, esquece de toda a pregação. A gente esquece de tudo que orou, esquece de tudo que prometeu, esquece de tudo. E a gente só diz a mesma coisa, todo mundo: ai, porque Deus me abandonou, ai, porque não sei o quê. Não, lindo, sabe qual que é o problema? É porque no dia que o cerco fechou, que agora Deus iria agir, você está tentando o protagonismo daquilo que só Deus pode fazer. Não tente ser protagonista onde Deus é o ator principal. Não tente tomar as dores daquilo que só Deus pode fazer. Não tente ajudar o Senhor aonde Ele é especialista em resolver. Ou você confia e deixa Ele fazer, ou você vai se meter e atrapalhar a vida inteira. Não, meu lindo, não busque o protagonismo aonde Deus é o líder. Se a tua vida está dando problema, essa é a hora de Deus agir, não é para você fazer. Se está dando BO em alguma área da sua história, deixa Deus escrever de novo. Coloca na mão dele e descansa o corpinho. Relaxa, ele é poderoso para fazer muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. É só deixar na mão dele. Sabe, eu vou ler para você algumas coisas que estão no mesmo salmo. E aí você vai ver como a crise vai ficar ainda maior para a gente. Confia no Senhor, faz o bem, então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Muito obrigado pelo um aleluia que eu vou até para o próximo versículo, já fiquei animado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Não. Você não entendeu isso aqui. Irmão, Davi está dizendo o seguinte: se você confiar no Senhor de verdade, descansar nele de verdade, aquilo que está só no teu coração, Deus atenderá os teus desejos. Não, eu podia falar para você assim: hoje, eu, Dave, vivo coisas que nunca passou pela minha cabeça ser possível. E tudo começou a mudar quando entregamos de verdade a nossa vida ao Senhor. Quando desistimos de controlar. Quando saímos da mesa de operação e fomos para a parte onde os estagiários ficam. Deixa que Ele comanda. Deixa que Ele dirija. Deixa que Ele vá à frente. Oh Deus, vai, pode fazer, Jesus. Eu não vou te atrapalhar. Vai, Senhor, vai. Eu posso falar uma coisa bem de verdade para você? Se a gente conseguir viver isso aqui de verdade, a nossa vida será tão leve que vai parecer estranho. Irmão, de quem que é a culpa se dá um problema na empresa? É sempre do chefe. O estagiário leva bronca, mas quem vai ser demitido é o chefe que contratou o estagiário. Na vida, na cadeia de comando, quem é o líder sempre será o responsável maior. Se você deixa Deus no comando, lindo, você pode ter certeza que até quando parece que as coisas fugiram de controle, Deus está no controle absoluto e tudo vai dar certo na maneira que Deus está fazendo. Agora, quando você governa, é o descontrole absoluto. Você é instável.
Você um dia quer uma coisa, outro dia você quer outra. Você ora por algo de manhã, se arrepende de noite, pede outra realidade. Agora, quando Deus controla, você vai descobrir que a estabilidade repousa no Senhor, que a governança perfeita está na mão dEle. Aquilo que Ele planeja, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele vai até o final para acontecer. Deus não desvia caminho, Deus não pega atalho. Deus faz você chegar no destino certo. Agora, se você quiser governar, você vai chegar atrasado, você vai perder o time, você vai pegar caminhos errados, você vai entrar em buracos que não eram necessários. Agora, quando Deus controla, quando Deus dirige, até o buraco se torna montanha, até a montanha se torna vale. Ele transforma realidades, Ele faz acontecer, Ele vai além da nossa capacidade. Você pensa, não, está dando errado, e Deus do céu está fazendo dar tudo certo. É porque você não entende as estações. Quando você compreende isso, você amadurece a ponto de dizer: Deus, nunca mais eu vou te atrapalhar. Irmão, fala, declara sobre a sua vida. Diga: eu nunca mais vou te atrapalhar. Jesus, olha, escuta isso aqui. Deus, às vezes, não está te pedindo mais força. Deus, às vezes, não está te pedindo mais coragem. Deus não está te pedindo mais estratégia. Deus não está te pedindo mais esforço. Às vezes a única coisa que Deus está te pedindo é entrega. Coloca na minha mão e deixa eu fazer para você e por você. Sabe, Deus não está te pedindo, vai, corre. Não, Deus só está falando, deixa na minha mão. Coloca na minha mão e descansa, que eu vou fazer aquilo que em 1000 anos homem nenhum conseguiria fazer. Coloca na minha mão e descansa, porque enquanto você dorme eu trabalho, porque enquanto você fecha os teus olhos eu caminho e passeio pela terra. Eu sei o que você não sabe, eu escuto conversas que você não escuta, eu estou em salas que você nunca entrou. Então deixa eu fazer e descansa. Sai de cena que eu vou governar sobre a sua vida. Aleluia. Quanto antes a gente aprender, melhor. Eu poderia falar para você uma coisa, mas o tempo já esgotou. Vocês viram o que vocês acabaram de fazer? Isso é pedagogia pura. Eu tomei uma decisão e vocês disseram não. Com Deus a gente faz igual. A gente diz, Deus, pode fazer o que o Senhor quiser. Aí Deus diz, então eu vou fazer. Aí você diz, não. Você quer ter o protagonismo sem querer, entende? Não me leve a mal, mas isso é a nossa realidade escancarada. Alguém vai decidir, e quando decidir, a gente não quer que seja aquela decisão. Eu me lembro que quando eu era líder de jovens, o maior embate da vida de um crente é descobrir qual roupa vai ser o uniforme do congresso. Eu vivi isso aí durante 7 anos da minha vida. E todo o meu envelhecimento foi desses 7 anos. Eu me lembro que a gente falava assim, vamos decidir o uniforme. Temos essas 3 opções. Votação. Aí um dizia, eu quero esse. Aí o outro, quero esse. Aí a gente fazia a conta. Então, a maioria decidiu por esse. Irmão, saía todo mundo brabo, revoltado. Nunca sou escolhido, porque a minha opinião não serve de nada. Essa é a parada, irmão. Não, a sua opinião serviu, só não foi a da maioria. Você entendeu ou não? Só que com Deus a democracia não funciona não, lindo. Ou você deixa Ele fazer, ou você faz. Parece que eu vejo que Deus é assim, posso fazer? Pode. Ah, mas eu tenho opinião. Ah, então faz. Sabe, irmão, eu acho que Deus chega uma hora que se irrita com a gente. Vai. Vai e volta depois chorando. Vai, faz o teu jeito e depois vem aqui dizer, ai, porque eu quis fazer, Senhor, mas eu me arrependi. Irmão, eu imagino que chega uma hora que Deus fala assim, ou tu vai deixar eu fazer, ou eu vou fazer você fazer a marra. Irmão, quem é pai e mãe aqui sabe, não é verdade? Quantos pais aqui já fizeram tarefa com o filho?
Irmão, aí esse exemplo vai ficar perigoso, eu não posso dar. Só vou te falar uma coisa, lindo. Ou você confia no Senhor e deixa Ele decidir de verdade, ou você nunca vai viver de fato o que é a fé em Cristo Jesus. Sabe o que é entregar de verdade? Entregar a sua vida na mão de Jesus de verdade é ver Ele fazendo algo que você não concorda e ficar quieto. Sabe o que é entregar para Deus de verdade? É não entender absolutamente nada do que está acontecendo, mas declarar com a sua boca: Deus está no controle e tudo vai dar certo no nome de Jesus. Sabe o que é entregar de verdade? É ver Deus indo para a direção contrária que você sonhou a vida toda